Quero convidar todos vocês para abrirem a sua Bíblia em Efésios no capítulo 2. Nós estamos estudando, como diz o reverendo Luiz Roberto, a preciosa carta de Efésios. Ele gosta do preciosa. E nós vamos fazer a leitura a partir do verso de número 11. Eu quero convidar todos vocês que têm a Nova Almeida atualizada para lerem comigo, só que nós vamos alternar. Os homens leem os versos ímpares e as mulheres leem os versos pares até o final deste capítulo. Pode ser? Pode ser? Então vamos lá. Os homens, portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, de dois povos, Ele fez um só, e na sua carne derrubou a rede de separação que estava nele, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e quando veio, Cristo evangelizou a paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nele, todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem moradas de Deus no Espírito. Amém. Vamos orar. Nosso Pai, está diante de nós a Tua palavra, e ela fala por si mesma. Ajuda-nos a observar a Tua palavra com carinho. Ajuda-nos a olhar para a Tua palavra e compreendê-la espiritualmente, discerni-la espiritualmente. Nós suplicamos, nosso Pai, que por meio da Tua palavra, a nossa vida cristã se desenvolva, a nossa vida física seja abençoada, a nossa vida intelectual seja, ó Deus, destacada de tudo quanto está acontecendo no mundo hoje. Nós suplicamos que o Senhor abençoe a nós, nossas famílias, que o Senhor trate dos enfermos, como já oramos, que o Senhor trate dos indecisos, como já pedimos hoje, que o Senhor, ó Deus, nos sustente e nos anime com a Tua graça, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, quando eu estava chegando na escola bíblica dominical de hoje, na igreja hoje, eu já tinha conversado com o nosso irmão Romualdo a respeito das Olimpíadas de Paris. E aí, no decorrer da escola bíblica, o reverendo Wellington citou
a abertura dos Jogos Olímpicos que estão acontecendo na cidade de Paris. O que é Jogos Olímpicos? Jogos Olímpicos, na verdade, é uma tradição que vem da Grécia, mas ao mesmo tempo, na concepção moderna, é uma aglutinação de nações, é a junção de muitas nações, em que a gente até enxerga algum espírito de solidariedade, mas elas se juntam para competir, para saber quem é o melhor, quem é o mais rápido, quem é o mais eficaz, quem é o que domina mais a arte do seu próprio esporte. Não é um encontro pacífico, não é um encontro de pessoas que se amam, que se abraçam, que se respeitam, porque é um tempo em que a esperteza, a astúcia se juntam exatamente com o objetivo de sobrepor-se ao outro. Os Jogos Olímpicos acabam sendo, meus amados irmãos, uma demonstração muito clara de que o ser humano é competitivo e quer que a sua vontade prevaleça. Mas nós encontramos nessa abertura dos Jogos Olímpicos uma demonstração claríssima de como o ser humano é distante do Criador. Os evangélicos, os católicos, os cristãos que se importam com a fé cristã, se sentiram absolutamente injuriados com as coisas que foram exibidas nessa abertura. O que o ser humano está querendo mostrar é que ele é livre e que ninguém tem nada com isso. Deus não faz parte. E não é só isso. Além da profanação da fé cristã, nós vimos uma demonstração muito clara do grau de comprometimento que as pessoas têm com o pecado. É festejada a liberdade física do ser humano, é festejada a liberdade de pensamento do ser humano, é festejado o antropocentrismo. Então, de um lado, nós temos o grito daqueles que se chamam minoria, que conseguem sim emplacar diante do mundo inteiro uma situação anormal, uma situação condenada pelas Escrituras. Mas esse é o mundo em que nós vivemos. E crentes em Cristo não podem cessar de orar a respeito da condição espiritual do mundo, porque o mundo está vendido ao pecado. Nós vimos na pregação de 2 domingos atrás a exposição da primeira parte deste capítulo, e nós vimos, meus amados irmãos, qual era a condição dos crentes em Cristo no passado. Primeira condição é que eles eram presos, os crentes eram presos, aprisionados, acorrentados ao pecado e à morte, andando de que maneira? Segundo o curso deste mundo. Pior, segundo a orientação diabólica. Terceiro, segundo o próprio conceito, a própria consciência. Quer dizer, quando o apóstolo menciona estas coisas, ele está dizendo que todos os seres humanos foram orientados dessa maneira. Mas ele também diz que Deus, por seu amor, por sua misericórdia, interveio na história, porque só assim mesmo uma pessoa pode ser salva, quando Deus intervém na sua existência. Quando Deus toca essa pessoa, é que ela se desperta para saber o grau de envolvimento que ela tem com o pecado e com a desgraça da sua própria vida. Deus, por seu amor e misericórdia, deu vida aos crentes por meio de Cristo,
e os ressuscitou com ele. É interessante nós pensarmos naquilo que foi dito. Deus nos deu não apenas o perdão dos pecados, mas reestruturou a vida de um crente, a fim de que ele tenha competência dada pelo próprio Deus, para andar com Deus, para compreender a Deus, para buscar a Deus, para ser fortalecido em Deus, para ter comunicação com seu Criador de forma efetiva. E o texto nos diz que Deus fez os crentes se assentarem nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. É um lugar de honra que não é destinado a qualquer pessoa, é destinado aos filhos do Senhor. E também o texto prosseguia dizendo que nós somos salvos unicamente pela graça de Deus, por meio de Cristo, mediante a fé nele. Nós recebemos esse dom de crer, esse dom de confiar, por causa da graça de Deus. Por quê? Porque Deus não quer que ninguém se glorie do fato de que eu fiz para merecer. Nenhuma pessoa consegue atingir o padrão divino. Quando Deus estabelece os 10 mandamentos, nós vamos ter uma explicação no Novo Testamento, dizendo que quando uma pessoa fere um dos mandamentos só, ela não precisa ferir todos de uma vez, mas quando ela fere um só, ela feriu os 10, porque ela se desconectou com Deus, e ela está numa situação de pecado, e por isso ela não consegue cumprir os outros. O fato, meus amados irmãos, é que na condição de salvos, depois que a pessoa foi alcançada pelo poder do Senhor, ela não recebe apenas o certificado de perdão, ela recebe o certificado de trabalho. Você foi salvo, não foi para ganhar o céu, você foi salvo para trabalhar para mim. Você foi extraído dessa massa que pensa contra mim, para servir a mim durante a sua vida terrena, e depois disso eu te dou a vida eterna. Nós não fomos salvos para sermos eternos, nós fomos salvos para testemunhar o nome do Senhor e assim ganharmos a eternidade. Dá para compreender isso? Nós vimos isso, então, há 2 domingos atrás. E agora, o apóstolo Paulo vai entrar aqui no texto, e não vai falar mais dos indivíduos, ele vai falar de 2 grupos específicos, ele vai falar dos judeus e dos gentios. E vai falar do que Cristo fez em relação a judeus, e Cristo fez em relação a gentios. O apóstolo vai mostrar aqui que os efésios estão sendo pressionados por judeus que se acham cristãos, mas não são. Eles devem se lembrar do seu passado, mas ao mesmo tempo eles devem se lembrar do que significa Jesus Cristo ter morrido na cruz por eles. E finalmente, como é que eles devem basear a sua vida a partir do instante em que são salvos? Esta é a mensagem que eu pretendo comunicar aos amados irmãos. Inicialmente, o apóstolo Paulo diz para os efésios se lembrarem do passado. Se lembrem do passado. Quem eram vocês? Vocês eram gentios. E o que significa ser um gentil? Um gentil não é uma classificação, é uma classificação genérica, é uma classificação genérica com conotação espiritual. O judeu se presume que seja povo de Deus, não é? O gentil é o não povo de Deus, simples assim. Não importa a nacionalidade, não importa se homem ou mulher, não importam as diferenças de língua, de cultura, não importa. Gentil
é o não povo de Deus, enquanto que o judeu é o povo de Deus. Essa é a concepção que havia. Toda pessoa vista fora do judaísmo, e eu estou dizendo aqui, não apenas do judeu nascido como judeu, mas do prosélito que aceitava a doutrina judaica, esse grupo era o povo de Deus, e esse povo se orgulhava disso. Esse povo se achava o preferido, esse povo se sentia privilegiado, mas esse povo ao mesmo tempo fazia o que queria e dizia: agora Deus tem que cuidar de nós. Tem crente que é assim, não é? Eu posso fazer o que eu quiser agora, porque eu fui colocado para a liberdade, como a gente aprendeu em Gálatas hoje. Eu estou livre, então por conta disso eu posso fazer tudo o que eu quiser. Você está livre para adorar Cristo só, você não tem outra opção, você é escravo dele. Paulo chama a gente de escravo de Cristo. E o apóstolo Paulo então começa lembrando os efésios que eles são gentios de nascimento, e isso quer dizer o quê? A origem deles é fora da Bíblia, a origem deles é sem o conhecimento de Deus como Criador, a origem deles é a crença em divindades, é a crença em pedras, é a crença em prognósticos dos feiticeiros, essa invencionice humana que domina o gentio. O judeu tem a noção de um Deus todo-poderoso, criador dos céus e da terra, mas o gentio não tem essa visão. O gentio tem a visão da superstição, ele é uma pessoa supersticiosa. É só você caminhar pela rua e fazer algumas perguntas para a população, e você vai sentir que a população é absolutamente supersticiosa, crê em cada coisa. E você pode imaginar, as famílias nascem assim, criam os seus filhos assim, e os seus filhos criam os seus filhos assim, e assim a humanidade vai se afastando cada vez mais de Deus. Então Paulo lembra aos efésios que eles são gentios de nascimento, e portanto eles têm uma origem pagã, eles têm uma origem mística, errada, e agora ele lembra que existe um grupo de pessoas que está acusando os efésios de não pertencerem ao povo de Deus, porque eles não têm a circuncisão. Olha que coisa interessante. Essa foi uma questão que doeu muito na vida da igreja, que provocou na vida da igreja muita confusão, porque havia gente que aceitou o Messias, Jesus Cristo como o Messias, mas essa aceitação não removeu os ritos que as pessoas praticavam. Afinal de contas, são centenas e centenas de anos que o nosso povo vem fazendo essas coisas. E Deus disse lá atrás que Abraão tinha que circuncidar o seu filho, e isso era estatuto perpétuo. Como é que agora isso deve ser abolido? De jeito nenhum. Então essa situação era muito grave. Atos 15:1 diz assim: alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. É o mesmo que dizer: se vocês não receberem o batismo da presbiteriana, vocês não serão salvos. Isso é louco. Mas isso estava enraizado no coração desses mestres que perseguiam o apóstolo Paulo. Ele ia para lá, eles iam junto, e eles tentavam desfazer todo o discurso do apóstolo, porque o apóstolo dizia assim: os judeus estão circuncidados? Muito bom, mas vocês não precisam se circuncidar, porque vocês são salvos mediante a fé. E os judeus diziam: não pode ser,
Então nós vamos tratar os crentes efésios como incircuncisos e fora da graça. Eles não podem ser salvos. O apóstolo Paulo, então, mostra aqui no versículo de número 11, ele desfaz das pessoas dizendo assim: olha, aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Ele mostra, olha, a circuncisão, ela só tem valor quando ela é feita no coração. E ele, então, nos ajuda a lembrar de passagens, não é? A Bíblia nos ajuda a lembrar de passagens que falam disso. Por exemplo, Deuteronômio 10, 16 diz assim: circuncidem o coração de vocês e deixem de ser teimosos. Deus dizendo para o seu povo que circuncidava fisicamente, eles precisavam circuncidar espiritualmente. Também em Jeremias se diz assim: deixem-se circuncidar para o Senhor, circuncidem o seu coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo, por causa da maldade do que vocês fazem, e queime sem que haja quem o possa pagar. Esses homens faziam a circuncisão como um ato ritual, mas a vida deles não tinha uma consequência positiva, eles faziam o que queriam, então era um ritual vazio. E quando o apóstolo Paulo nos fala de como é que o crente é circuncidado, você sabia que você foi circuncidado? Você sabia? E o interessante é que não foi só o menino, a menina também é circuncidada no Evangelho. Como assim? O apóstolo diz aos Colossenses, no capítulo 2, verso 11, o seguinte: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vocês receberam a circuncisão de Cristo, vocês receberam o perdão de pecados, vocês receberam a transformação em nova criatura, vocês receberam o Espírito da graça, vocês receberam o Evangelho como a mensagem salvadora, vocês receberam o poder de Deus para viver. Essa é a circuncisão, a transformação do nosso coração pela graça divina. Então Paulo começa este tempo dizendo assim: olha, ainda que acusem vocês de qualquer coisa, esqueçam. Ainda que vocês tenham tido uma origem pagã, esqueçam, esse é passado. Mas ele ainda fala do passado no versículo 12, porque ele fala de algumas situações que aquele povo sem Cristo vivia. Ele diz: vocês estavam sem Cristo. Você sabe como é uma pessoa sem Cristo? É uma pessoa sem salvação, é uma pessoa que não foi salva ainda, é uma pessoa que não tem a redenção, a remissão dos pecados, é uma pessoa que vive sem o significado da morte de Jesus na sua vida, é uma pessoa que não tem paz com Deus. E para você ser uma pessoa que tem paz com Deus, você precisa crer em Jesus Cristo e confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Os efésios não tinham isso antes de Paulo pregar o Evangelho ali. Quando foi que você aceitou Jesus? Até aquele dia, quando o Senhor despertou o seu coração, você estava sem Cristo, mesmo frequentando a igreja, mesmo lendo a Bíblia como um almanaque, mesmo tendo assim o desejo de dizimar ou de fazer qualquer outra coisa, você estava sem salvação, embora Deus soubesse quem Ele ia salvar,
Você não sabia, e você estava sem ele. Mas o apóstolo diz que vocês estavam separados da comunidade de Israel, e eu fico pensando assim, o que isso significa? Significa que nós não éramos judeus? Não, ser judeu aqui não é vantagem nenhuma. O que é não ser povo de Deus? Quando eu oro, Deus me escuta? Eu não sou povo dele. Quando eu tenho um problema, eu faço uma reza, isso resolve? Não, eu não estou envolvido dentro daquela comunidade do Senhor. Olhem só o que Moisés escreveu para o seu povo. Ele diz assim: vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou, o Senhor os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa, e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus, Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Vocês estavam fora disto. E Paulo lembra ainda que os efésios estavam estranhos às alianças da promessa feita a Abraão. Hoje cedo, quando o nosso pastor batizava as crianças, algumas já eram grandes, não é? Ele até teve cãibra quando ele teve que batizar algumas, meus irmãos, porque ele teve que levantar muito alto o braço, porque elas eram grandes. Estou brincando aqui. O fato é que quando a gente batiza uma criança, a gente tem consciência de que a gente entrou para o povo de Deus. E essa é uma promessa feita para o povo de Deus. Quando você entrega um filho, quando você entrega uma filha para o Senhor, você não está salvando a vida dela, mas em esperança você está se comprometendo a anunciar o Evangelho da graça para ela. Você está prometendo ser exemplo para ela de testemunho de fé, porque o código do povo da aliança, meus amados irmãos, são as promessas feitas a Abraão. Hoje, na exposição aos Gálatas, eu estava pensando no fato de que você, crente em Jesus Cristo, é o legítimo filho de Abraão. É o que Paulo afirmou. Então, eu estou dentro dessa aliança, eu estou dentro deste pacto de Deus, o de salvar a mim e de ser o Deus da minha casa e das gerações que vêm. Ou eu creio nisso, ou eu estou fora do conceito de aliança. O pensamento que se tem neste tempo de hoje é que cada pessoa aceita Jesus Cristo e o resto que se vire. Mas a palavra de Deus nos esclarece que não é assim. Tem implicações no seio da nossa família. A nossa salvação, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que santifica a nossa casa. Os nossos filhos são declarados por Paulo como santos, do mesmo jeito que ele escreveu inicialmente na carta aos santos que estavam em Corinto. Vamos compreender isso? Só à luz da aliança feita com Abraão, só à luz
da aliança repetida com Isaac, com Jacó, renovada na lei e explicada no Novo Testamento. Não é brincadeira. Deus está falando sério. E quando nós olhamos então para os Efésios, se eles estavam separados da comunidade, estavam sem Cristo, estavam estranhos às alianças, que esperança eles tinham? O apóstolo diz: vocês estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Você sabe o que é viver sem Deus no mundo? Esse é o estado dos perdidos, meus irmãos. Deus dá para eles vida, saúde, sucesso nos negócios, mas para os filhos, Ele assenta os filhos nos lugares celestiais em Cristo, porque esses filhos são a sua humanidade. Dentre todas as pessoas, o povo do Senhor é a humanidade de Deus. E nós não estamos lá porque merecemos. Nós não estamos lá porque merecemos. Nem todos os efésios aceitaram a Cristo. Mas os que aceitaram foram colocados junto com judeus dentro do povo de Deus. Então aí é que surge a nova humanidade em Cristo. O apóstolo vai dizer: agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, porque estavam perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, vocês que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. Essa é uma linguagem interessante, né? Aproximado quer dizer trazido. Vocês foram aproximados, vocês não se aproximaram, vocês foram aproximados. Eu puxei vocês para mim. Eu puxei vocês para mim, diz Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo é aquele que foi oferecido na cruz. Não é o sangue da cruz derramado, mas é o sacrifício da vida de Jesus. É o sangue oferecido como do cordeiro imolado, que não abriu a sua boca. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o significado da cruz. E, queridos irmãos, ele diz assim: Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. No versículo 18, ele vai repetir esta verdade da seguinte forma: por meio de Cristo, por meio dele, ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Quando o escritor aos Hebreus fala a respeito de Cristo, ele diz que Cristo abriu um caminho pelo véu da sua carne. E, meus irmãos, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Só ele. Um homem só para 2 milhões, 3 milhões de pessoas, não sei quantos. Só que em Cristo, cada um dos que o amam e confessam o seu nome, entra no Santo dos Santos, e Cristo o leva pela mão ao trono da graça, porque este povo é o povo do Senhor, e Cristo teceu, por sua morte na cruz, a paz do homem com Deus. É impressionante pensar que eu não conseguiria ter paz com Deus, mas o Senhor Jesus, ao morrer, colocou o meu nome no rol, colocou o seu nome no rol, dizendo: esse aqui chega na tua presença, Pai, porque eu o conduzo. Jesus Cristo, então, é aquele que leva as pessoas a Deus, e de duas formas ele trabalha a questão de judeus que perseguem os gentios,
ele mostra o seguinte, ele diz assim: Jesus Cristo derrubou o muro da separação que produz a inimizade. Como é que ele fez isso? Olha só, o apóstolo Paulo, quando explica aquela coisa de circuncisão, que nós vimos no começo, ele diz assim: Deus é um só, Deus é um só, o qual justificará o circuncidado a partir da fé, e o incircuncidado a partir da fé. A única forma de uma pessoa ser tratada por Deus, perdoada dos seus pecados, é mediante a fé. Então ela tem que, de um lado, abandonar os ritos, as cerimônias, que já perderam o efeito por causa da pessoa de Jesus Cristo e do seu sacrifício na cruz. E de outro lado, desprezar o paganismo, o misticismo, a escuridão das trevas. Cada um dos grupos tem que fazer o seu esforço para esquecer o passado e acolher no seu coração a pessoa de Jesus Cristo. É trabalho dos dois lados. Não é fácil para um judeu abandonar as suas tradições ritualistas, e não é fácil para um gentil esquecer as suas crendices. Mas todos nós, de repente, sem um muro de separação, todos nós temos que olhar para Jesus Cristo mediante a fé. A receita é igual para os dois lados. E Jesus Cristo quebra esse muro. Eu me lembro, assim, levemente, da quebra do muro de Berlim, em que as duas cidades de Berlim foram unidas. A exultação do povo ali, a alegria do povo em quebrar, não é? Aquele muro. Só que nós temos um muro muito mais alto, muito mais difícil de ser ultrapassado, que Jesus quebrou com o seu sacrifício na cruz. O que mais que nós temos? O apóstolo Paulo ainda diz que Jesus Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse para si mesmo, ou em si mesmo, uma nova humanidade, fazendo a paz. O apóstolo, falando aos Colossenses, no capítulo 2, ele diz assim: quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz. Ele pegou os sacrifícios de Israel e colocou na cruz. Ele pegou todas as coisas que eram secundárias dentro da lei judaica e colocou na cruz. Ele colocou todas as crendices das pessoas na cruz. Ele aboliu qualquer ordenança que tivesse a pretensão de fazer o crente pensar que merece o favor de Deus, porque pratica aquelas coisas. Você será salvo se guardar o sábado. Você será salvo se der o dízimo. Você será salvo se for batizado nas águas desta igreja. Tantas leis que nós criamos, gente, tantas regrinhas. Cristo aboliu tudo isso. Cristo aboliu tudo isso. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos aqui, Cristo teria abolido, ele reconciliou ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a amizade, a inimizade por meio dela. Os crentes têm que se amar. Eu me lembro do Baby, daquele seriado. O que ele dizia? Vocês se lembram? Você tem que me amar.
por incrível que pareça, essa é a ordem do Senhor para nós. Essa é a ordem do Senhor para nós. Nós temos que nos amar, porque Deus nos amou primeiro. Nós somos o povo dele agora. Então, o Senhor Jesus Cristo fez o quê? Ele uniu judeus e gentios num só povo, o Israel de Deus, fazendo a paz entre os homens. E eu quero chamar a lembrança aqui uma fala do apóstolo Pedro, que foi um daqueles que sentiu muita dificuldade de se unir aos gentios, como nós vimos hoje de manhã. Você viu que eu montei a minha passagem na pregação dos irmãos aí, não é? Pedro disse assim: vocês, povo de Deus, vocês são, presta atenção nos títulos, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que beleza! Vamos parar por aí, porque já estamos bem afofados no nosso coração. Espera aí, Pedro continua, ele diz, a fim de... E é por isso que eu falei um pouco atrás, que a gente não foi salvo para ir para o céu, a gente foi salvo para trabalhar aqui, e se for necessário, morrer por isso, para ganhar o céu lá, por mera graça de Deus. E ele diz assim, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E ele arremata dizendo, antes, vocês não eram povo. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. O que isso significa para nós? Significa que nós devemos nos encarar como um povo que Deus está olhando o tempo todo. Um povo a quem Deus escuta nas suas necessidades. Um povo que precisa a cada dia repartir essa graça de Deus com as pessoas. Um povo que a cada dia precisa ter uma conduta moral, uma conduta espiritual relevante, porque este mundo está indo na direção absolutamente contrária. Ainda há esperança e muita gente para ser salva. Deus sabe. Quem é que Ele está querendo que trabalhe? O seu povo, esta igreja, enquanto Jesus Cristo não voltar, tem muito trabalho a fazer. Os crentes dela têm muita coisa para fazer, muita coisa. E queridos irmãos, então, chega a parte em que por meio da cruz, Jesus aplicou os termos da aliança de Deus com o seu povo. E agora eu lembro João disse assim, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Olha que bacana agora. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem ricos. Não. Deu-lhes o poder de serem sábios. Deu-lhes o poder de serem dominadores da humanidade. Não, também. Melhor do que isso. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem algum filho de Deus aqui? Tem algum filho de Deus aqui? Ah, meu Pai, aos que creem no seu nome, olha só que privilégio, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram da vontade do Senhor.
é demais para mim. Mas será que ficou nisso? Muito bem, nós estamos privilegiados. Não, falta uma última parte que eu gostaria de comentar com vocês. Versículo 19 nos diz assim: vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Efésios, se consolem, os judeus estão criticando vocês, mas esqueçam, Jesus Cristo cuidou de vocês, Jesus Cristo deu acesso ao Pai para vocês, Jesus Cristo deu acesso e quebrou o muro de separação, aboliu a lei das ordenanças, o Senhor Jesus Cristo promoveu a paz entre o povo de Deus e entre o povo com o próprio Deus. Mas agora, eu queria que você pensasse no seguinte: você não é mais estrangeiro, você não é mais peregrino, você é concidadão dos santos, você é membro da família de Deus, e você precisa se lembrar, então, como é que você vai se sustentar nessa condição? Porque você está sendo construído em cima de uma pedra. Qual é a pedra? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pedra angular. Meus irmãos, ser família de Deus significa que a gente não abre mão do senhorio de Jesus Cristo, do fundamento que é Jesus Cristo, a gente não abre mão da doutrina de Jesus Cristo de jeito nenhum. A gente não permite, a gente não aceita que haja outro Senhor, a gente não pode permitir que haja outra pedra angular, porque não existe nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então o crente que professa Cristo, mas também professa o mundo, é melhor tomar uma decisão, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não dá para ir com as duas coisas. Você precisa ter Jesus no seu coração, e só Ele. Ele te leva ao Pai, Ele te enche do Espírito do Pai, Ele te conforta, Ele te instrui, Ele te direciona, Ele te capacita, Ele faz tudo por você, porque você é povo dEle. Mas você não pode abrir mão dEle. E quando o apóstolo fala que os efésios estão edificados, ele também fala que estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, cadê a lei? Não está fundamentado na lei de Moisés? Mas a lei foi resumida pelo Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo praticou toda a lei. Jesus Cristo mostrou que a lei serve de conduta moral para a gente, serve de balizas para a gente verificar como é que está sendo a nossa vida. Vocês querem ver uma coisa interessante? Se a gente pegar os 10 mandamentos, a gente tem que perguntar: um crente tem outro Deus além do Senhor? Não. Um crente faz imagens para si? Não. Um crente usa o nome de Deus em vão? Um crente deixa de guardar o descanso que Deus determinou ao seu povo? Não. Um crente desonra pai e mãe? Um crente, eu estou falando de crente, eu não estou falando de gente que frequenta a igreja, eu estou falando de crente. Um crente rouba? Um crente adultera? Um crente dá falso testemunho? Um crente faz essas coisas? Não, e ele não faz isso porque ele é forte, ele faz isso porque o Espírito Santo lhe dá forças para não fazer. Então, a lei está contemplada dentro do espírito do Evangelho. E queridos irmãos, quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente tem que se lembrar que o Antigo Testamento agora demonstra para os cristãos claramente a presença de Cristo. Deve-se fazer uma leitura cristológica do Antigo Testamento. Você enxergar Jesus Cristo em Isaías 53 é uma maravilha, é o poder de Deus.
Então, a Bíblia para o crente é fundamento, e ele não pode abrir mão da palavra de Deus. E por último, meus irmãos, o crente, que é concidadão dos santos e membro da família de Deus, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, ele cresce junto com o seu antigo inimigo, o judeu, que creu. Ele cresce junto com a pessoa que ele não se dá. Ele cresce juntamente com a pessoa que ele tem diferenças, mas que é crente também. Ele cresce como o edifício que vai ser morada de Deus. Todas essas palavras são muito místicas, mas você precisa entender que enquanto nós estamos juntos e nós estamos cultuando a Deus e nós estamos nos edificando mutuamente, nós estamos nos tornando uma humanidade em Cristo mais aprimorada. Essa é a função da igreja. Quando um crente diz, eu não preciso da igreja, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso me envolver com os irmãos, porque é muito desagradável ter que conviver com alguns irmãos irritantes. Você tem que se lembrar, espera um pouquinho. Eu e eles, ainda que nós somos irritantes um ao outro, nós somos o povo do Senhor, nós somos a nova humanidade em Cristo. E nós temos que nos suportar. E nós temos que levar as cargas uns dos outros. E nós temos que conviver em paz. Porque Deus desfez, Jesus Cristo desfez a inimizade. Não há inimizade entre os que servem a Cristo. Eu quero convidar você para baixar a sua cabeça, orar ao Senhor, dar graças ao Senhor, porque você faz parte deste minúsculo corpo de Cristo que está aqui, mas você é altamente privilegiado, não porque frequenta esta igreja, mas porque se Jesus mora no teu coração, você é do povo do Senhor. Jesus Cristo quebrou todas as cadeias, Jesus Cristo cancelou todas as dívidas, e nós somos a família do Senhor.